Hoje, 29 de abril, quarta-feira, Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal, grande, admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Oremos. Senhor Deus, abençoe esse estudo, meditação na Tua palavra espiritual, profética, que vai se realizar o futuro da humanidade, a história, na Tua palavra. E vemos que as 7 taças da ira de Deus cairá sobre o mundo, sobre esta terra, mas cremos que ou já teremos falecido, ou nós teríamos sido arrebatados por Cristo, ou em alma, ou em corpo e alma, como tu anunciaste em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, pelo apóstolo Paulo. Abençoa nossos ouvintes, corações e mentes, para nós podermos encontrar a tua verdade e crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus, Salvador e Deus único. Amém. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, e tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não deverá temer e não glorificará o teu nome, ó Deus, Senhor? Pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque estes teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, a justiça de Deus foi morrer por nossos pecados e nos cobrir da culpa do pecado e nos dar acesso ao céu, ao paraíso, onde Ele preparou um mar de vidro e fogo para nós andarmos e glorificarmos e cantarmos louvores com harpa para Ele eternamente, e depois voltarmos no milênio para reinar com Ele sobre as nações. Estaremos sempre com Ele, reinando, e Ele reinará o milênio inteiro. Então nós, ressurretos, e o sudário mostra que desmaterializou o corpo de Jesus, Ele rematerializou com 1 trilhão de watts de potência, mas em bilionário de segundos ficou toda a imagem laser da sua crucificação na cidade de Turim. Está comprovado hoje, não é só questão de fé, é questão de ciência. Então aqui nós fazemos uma nota. Este é um grande povo, que os que são salvos no céu, que foram degolados pelas bestas, são os judeus e os cristãos da igreja judaica dos 144 mil apóstolos, pois tem também hinos da lei de Moisés em suas almas. Então vai ver 144 mil apóstolos da grande tribulação para o milênio. Deus preparará uma igreja na terra durante o milênio, pois a igreja que ele preparou dos 12 apóstolos estará no céu, será o fundamento da grande Jerusalém, de 1.800 quilômetros cúbicos. A casa do Pai, está no Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 3. Tem muitas casas que Jesus foi preparar a casa, e agora, inclusive, encontrou a cidade de Betesda, com uma igreja antiga do primeiro século, com a inscrição no mosaico dizendo que a Pedro: cuida da minha casa, que eu vou cuidar da casa da igreja no céu. Então nós temos uma casa no céu, uma mansão, em que nós vamos habitar pelo estado eterno depois do milênio, na Jerusalém Celeste, e vamos reinar, viremos de lá como ele vem, e volta na terra sobre as nações que restarem da grande período de grande tribulação, e talvez até esse ano comece a terceira guerra, o Armagedon, ou nos próximos anos. A tensão de guerra está crescendo na Europa, no Oriente Médio, apontando para uma terceira guerra mundial, que vai se cumprir com Israel e os árabes, né, esse conflito, porque Israel está sendo estabelecido para o trono de Jesus na terra, e a sua conversão vai ser completa a Jesus, como nos revelou Paulo em Romanos capítulo 11. O cântico exalta o poder e a glória das obras de Deus, e também cantam o cântico do Cordeiro, da salvação pelo sangue de Jesus, que a sua justiça, que é a ressurreição do corpo, um corpo glorioso, eterno, uma recriação da humanidade através da fé em Cristo Jesus, na sua paixão e ressurreição e ascensão ao trono. É para que a salvação foi entendida e manifestada para eles em Cristo, e por isso cantam com ações de graça. Deus fortaleceu que todos os cristãos nos 7 anos e judeus convertidos resistam à besta, a marca da besta, e sejam degolados com fortaleza, com coragem, e suas almas alcancem a salvação no céu,
neste tempo de grande tribulação e Armagedon e guerras, e que a ira de Deus cairá tanto no clima, como nas águas, como no mar, como na Babilônia, no comércio, nos navios. Os navios já estão com dificuldade de atravessar o Golfo de Hormuz por causa de guerra, bombardeio, minas terrestres. E ali a faixa do Eufrates é o Armagedon, a guerra mundial, a última guerra que Israel enfrentará para receber Jesus e se converter a Jesus, vencendo o anticristo, que se sentará no terceiro tempo, que eles já estão no Instituto do Tempo com todos os utensílios e os sacerdotes treinados e querem degolar novamente animais que não aceitam o sangue de Jesus na cruz para a sua salvação. Por isso esse conflito, esse caos no Oriente Médio e em Israel continua até que os judeus todos sejam convertidos a Jesus. 15, verso 4 a 5. E depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testamento, e os 7 anjos saíram do santuário vestidos de linho, puros e resplandecentes, e cingidos ao peito com cintos de ouro. Então os 4 seres viventes deram aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaças, procedendo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Nota 4, de 15, 4 a 7. O Pai não perde a capacidade de se dignar contra os ímpios da terra que não obedecem a seus mandamentos, ao Evangelho de Cristo, e por isso, ira do castigo da humanidade, filho rebelde. O céu é abalado por ira, não aplacada na terra, e os anjos virão aplacá-la com castigos. Aí vamos seguir para o capítulo 16. O anúncio no capítulo 15 das 7 taças da ira de Deus. Você vê no GBLTQ+, em Israel, Terra Santa. Eles fazem lá uma passeata de GBLTQ+, gay. A gente não tem nada contra, não vai julgar, condenar os gays, os GBLT, mas nós vamos entender que é pecado, que eles caminham para o inferno, caminham para a morte, se não se arrependerem. Mas muitos se arrependem, até mesmo no último suspiro. Pode acontecer que um GBLT desse se arrependa do seu pecado e veja, passe pelo fogo, né, da carne corrompida, se arrependa deixando a carne corrompida e aceitando o sangue de Jesus para a santificação, salvação e purificação da alma. Né? Às vezes teve um passado, a gente na adolescência, na juventude, talvez tenha tido comportamentos errados, mas se arrepende com o Espírito Santo. Deus também não é só vingança, ira, ele é amor e perdão. E nós pedimos perdão para os nossos erros, adolescência, de jovens, ou mesmo na idade adulta ou idoso, e a gente vendo diante da morte o juízo severo de Deus contra o pecado, né? E os demônios querendo se aproximar. Até um pai de um amigo meu que é evangélico, o pai dele não queria saber de pastor, né? Vou contar aqui rapidamente. E ele falava, ele disse, não, aceita Jesus, deixa o pastor te visitar. E o pai ficou enfermo, de repente começou a ver uns vultos pretos e ligou para o filho, pediu para o pastor ir lá orar por ele. Então, às vezes, na última hora, numa enfermidade, numa dor, numa confusão, é que a pessoa se arrepende, né? Até eu já passei pelo inferno, já vi o inferno lá queimando as almas lá no inferno, já vi. Fiquei doente 6 meses com esse negócio do inferno. Essa visão que eu caí no inferno, a gente vai dormir e não sabe se acorda nesse mundo ou no outro, ou no inferno, ou no céu. Quem é que pode dominar a sua própria alma, não é? Então, às vezes, a gente tem pesadelos, demônio tortura, parece pessoas nos torturando no pesadelo. Então, há muito mistério no sono da gente, na noite. Então, a gente tem que estar sempre seguro com Jesus, com a Eucaristia, corpo de Cristo, sangue de Cristo, a comunhão, o batismo em dia, o estudo bíblico, nas profecias, confiando no Pai Nosso, creio em Deus Pai, o glória, decorar Shema de Israel. Então, Shema de Israel é a eleição em hebraico, que é o top, é o cúmulo da revelação do Antigo Testamento. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé errado. Ve'havai Yahvé Eloheinu, Ve'kor Levesha, Ve'kor Moedesha, Ve'kor Nefesha. Então, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Adorarás, portanto, o Senhor teu Deus, com toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu domínio, tuas posses, tuas rendas que Deus te dá, teus dízimos e ofertas. É integral a adoração ao Deus de Israel, Deus que é Jesus, né? Que Jesus disse, quem me vê, vê o Pai, vê o Deus de Israel. Então Jesus é o Deus de Israel, o único Deus que é filho gerado na eternidade do Pai não gerado na eternidade,
e que inspiraram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está conosco. Jesus está conosco no coração, no seu nome, a sua glória, ele defende. Defende com ira, fogo, o seu nome é sagrado e santo, nós não podemos blasfemar o nome de Jesus. Não é? Então, e o do Espírito Santo não tem perdão, então nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Nós temos como que um marginalzinho dentro de nós, querendo falar coisas erradas, querendo se comportar mal. Então a gente deve corrigir esse marginalzinho que tem na nossa alma, o pecado, todo o tempo com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com a igreja, com a comunidade, orando, né? E desviar da idolatria. Na igreja muitas vezes tem idolatria, idolatria do dinheiro, às vezes tem idolatria de santo, de Maria. Tem muita idolatria na igreja, tem que fugir e resistir também aos pecados dentro da igreja. Mas não devemos sair da igreja, porque a igreja é melhor do que esse mundo perdido da droga, do vício, da humanidade, do crime. E agora a lei está ficando mais dura, né? Estão bombardeando os narcotraficantes. Então a gente não pode se associar com nenhuma coisa errada, mas a lei está ficando muito dura. E ela vem de repente, já tem 60 baixas aí de narcotraficantes. Nos Estados Unidos, os exércitos estão bombardeando os narcotraficantes nas Américas, nos barcos, etc. E no Brasil, isso vai chegar uma hora, né? Porque é uma doutrina da maior potência das Américas. Os navios já chegaram aqui em Porto Alegre, né? No transatlântico deles aí, os destroyers. Então nós temos que nos cuidar da nossa alma, da família, da palavra, estudar, não ver porcaria, não ouvir porcaria de música. Eu não estou mais nem gravando as músicas românticas nem nada, porque a guerra está tão grande, né? A aflição está tão grande. Talvez esse ano nós tenhamos uma terceira guerra mundial, ou nos próximos anos. Eu falei lá no Morumbi, há 26 anos, que iria haver um Armagedon. Eu gravei o CD, publiquei há 16 anos no meu canal Flairton, tá lá, que pode haver um Armagedon, quer dizer, uma guerra mundial. E aí você vê que tem países como o Emirado Árabe, que já perderam aí milhões de barris porque foram destruídas refinaria, oleodutos dele, gasodutos. Então a guerra está escalando para vários países. Começou na Ucrânia, mas já está no Irã, já está no Emirado Árabe, já está em Israel, já está na Arábia Saudita, já está no Omã, já está em vários países a guerra, parece se espalhando como uma doença. Talvez esse ano nós teremos uma guerra mundial entre a China, entre a Rússia, os Estados Unidos. É uma guerra mundial com a Europa. A Polônia, os jovens já estão furiosos, né, de toda a Europa, estão indo na Polônia, fazendo lá gritos, protestos contra a invasão da Rússia, contra a ameaça da Bielorrússia. Então a situação está muito feia, nós não podemos brincar com a alma nossa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Das comunidades cristãs, que falou, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, doméstico, causador, luz e glória para o Grupo Cruz e Força, Canal TV, Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno, ressurreto. Se você ainda não aceitou esse Jesus, o único Deus, confesse seus pecados, aceite no seu coração pelo Espírito Santo, a cruz de Cristo, para perdão dos nossos pecados, e até uma próxima oportunidade. Você que nos assiste, agradeço, dê um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Ainda temos o pendrive a pedido, podemos gravar as aulas no pendrive, dá muito trabalho gravar essas aulas, são 170 arquivos, 92 aulas de teologia bíblica para você ir ouvindo, enquanto você prepara a sua comida, enquanto você faz a limpeza na sua casa, você vai ouvindo e fazendo o seu curso de teologia bíblica para entender a palavra de Deus, das profecias, de tudo que está se acontecendo, está se sucedendo no Brasil e no mundo. E agora, principalmente nesse ano eleitoral, em que muita corrupção está sendo revelada, mostrada, precisamos saber escolher os nossos representantes para combater essa corrupção que está falindo o dinheiro, roubando o dinheiro público, prendendo a oposição, né, transformando a Polícia Federal numa polícia nazista, né? Então a gente tem que ter cuidado, e nem pode falar essa palavra porque o YouTube vai e cancela a palavra, apaga, né? Mas é o que a gente está vendo, né? Pessoas honestas querendo mais verdade, mais justiça, aí representantes públicos estão sendo presos, algemados, torturados, etc. Então isso aí é dessa palavrinha, né, que está acontecendo no Brasil. Paz e graça, eu deixo a minha bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre para você, para sua família, tudo de bom, saúde, prosperidade. Tenha uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. Esse foi o Alfa.